Professor, só uma pergunta, por que ali na primeira linha ali, ó, o B1 é fechado e o A0 é aberto? Ah, o B1 aqui é fechado e o A0 é Isso. aberto. Aqui, Isso aí, professor. ó, Eu não teria que ser fechado também? Não, não. ó. Quando a gente pega, Mike, aqui, ó, por que que eles estão... Vamos pegar aqui, ó. Ele é normalmente fechado, o A0. Sim. Só que ele tá aberto porque o A tá recuado, então ele tá pegando. Não sei se você... Ah, sim, claro, como tá recuado, tá pegando no micro fim de curso, ele tá. E ele tá Então, aberto por conta disso. tá, mas ele é normalmente fechado, então. Ele é normalmente fechado. É A uma gente lógica arruma ele inversa, como então, professor. normalmente fechado. Mas é porque o software, na hora que você dá o rótulo aqui, ó, ele tá normalmente Sim, fechado, tá vendo? sim. Quando Sim. eu digitar o A0, ele já Aham. vai entender que tá pegando. Então, ó, o A0 e o B0, ele tá entendendo que tá pegando. E por isso ele arruma esse sinalzinho ali da setinha para cima. Deixa eu aproximar aqui, ó. Entendi, entendi. Essa setinha aqui significa que ele tá acionado. Então esse aqui é normalmente aberto, se eu for copiar ele, tá? Se eu apagar o rótulo, ó, ele é normalmente aberto, mas como ele está acionado, ele está fechado. E esse Sim, aqui é normalmente fechado, e como ele está acionado, ele ele está é aberto. normalmente aberto. Entendi, professor. Tá? Tá. Aí, por que que a gente usa alguns como aberto, por que que a gente usa alguns como fechado? Basicamente, para a gente conseguir fazer a lógica do nosso sistema aqui. Como assim? Bom, os fim de curso lá no caso desse nosso sistema, tá? O A1 e o B1, eles têm que ser normalmente abertos, porque eles não vão começar passando energia. É basicamente isso. Só vão passar energia no momento em que bater neles, tá? Então a gente arruma ali, como é que eu posso te explicar, Michael? A gente tem que entender quando que a gente quer energia e quando que a gente não quer. Então, por exemplo, B0, vamos fazer aqui. Ele está normalmente aberto. Por quê? Os dois cilindros eles estão recuados aqui no começo. Isso. Então, se ele tiver recuado, ele vai estar fechado. Ele vai passar energia para cá para o K1, quando eu bater na botoeira. O Sim, B1, sim, tem ele... que estar tudo fechado para chegar a energia no K1, para o K1 fechar aqui, né, professor? Isso, E fechar aqui acionar embaixo. lá o Y1. Exatamente. Aí o Sim, B1. O B1, ele vai ter que ser normalmente fechado, por quê? Porque se eu deixar ele como normalmente aberto, o cilindro não está avançado ainda, né? Então eu tenho que deixar ele como normalmente fechado, porque na hora que eu clicar na botoeira, se ele for normalmente aberto, ó, vamos só trocar ele aqui por um normalmente aberto. Ele vai chegar a energia até aqui e não vai passar. Então, vamos dar o start nele aqui. Ó, apertei. Bom, ele tem energia até aqui, ó. Até isso. aqui nessa parte. Mas como ele está aberto, Não não aciona passa K1. Se energia. não aciona K1, não Não vai vai para fechar ali, frente. não vai acionar o Y1. Se não aciona o Y1, o cilindro A não avança, né? Exato. Então, daí, como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que pegar o B1 e nós temos que arrumar um normalmente fechado. Fechado. Entendi, professor. Aí a gente vem aqui e dá o rótulo dele de B1. Aí, no momento que a gente for executar, né, a gente vai vir aqui. Ah, apertou o botão, ó. Aí ele fechou lá. Que daí ele só fica vermelho se ele fechar até no 24 volts, senão ele nem deixa passar a corrente, tá? Então, fechou lá e fechou aqui. Por que que a gente arrumou essa linha aqui também? Justamente para eu não precisar ficar segurando o botão, né? Então, por exemplo, se eu não tiver essa linha, vamos supor que eu não arrumei esse K1 aqui. Ó, tá vendo? Eu Ele só não se apertei o mantém, botão. né? Ele já não acionou mais nada. Por quê? Porque ele não tinha o contato aqui para continuar mandando energia. Então, ele vai
Ó, começa a acionar e já retorna. E a gente quer um ciclo completo, né? Então daí a gente tem que vir e adicionar aqui o K1 aqui e fazer a conexão dele aqui. Aí no momento que a gente for fazer o acionamento aqui, ele mantém energizado para a gente. Não sei se todo mundo conseguiu entender essa parte aqui do nosso diagrama até agora. Eu sei que dá uma complicadinha agora, porque a gente tem que pensar meio que aonde que vai a energia, aonde que não vai, e aonde que o cilindro avança e aonde que ele não vai. Então é como se a gente tivesse que olhar os dois diagramas ao mesmo tempo para pensar nele de uma forma por completo, digamos assim. Ó, deixa eu reiniciar ele aqui. Então, de novo, a gente quer fazer sequência. A mais, B mais, A menos, B menos. Para a gente fazer o A acionar, a gente precisa passar solenoide. Apertamos a botoeira 1, ela fechou o contato, o K1 vai manter a contatora fechada aqui, né, porque ele já fez esse mesmo acionamento dele, e mandou o solenoide ir para frente lá também. Quando ele bate no A1, ó, ele vai bater no A1, ele vai fechar para o K2, vai fechar essa segunda aqui. Ó, então as duas estão energizadas agora, né? Ele fechou aqui também, ó, justamente para quando qual que é o cilindro que vai retornar primeiro? É o A ou é o B? O cilindro que vai retornar primeiro é o A. Então, o B, ele vai continuar acionado mesmo quando o A1 sair. Por isso que tem essa segunda aqui, ó. Porque se eu não tiver essa linha aqui, ó, essa dobrinha aqui, no momento que bater e o A começar a retornar, se não tiver ela fechada aqui, ele vai retornar o B junto, porque ele vai parar os dois ao mesmo tempo. Ó, então ele vai até o final, bate no B1, B1 cortou o sinal do A, né? Porque ele abriu aqui. Então ele cortou do K1, cortou do solenoide 1 também. Voltou. Saiu do A0, ó. Então, mas ele ainda está com energia aqui, por quê? Por causa do K2. Se eu quiser mudar minha sequência, por exemplo, e fazer os dois voltar ao mesmo tempo, a única coisa que eu preciso é deletar esse K2 aqui, ó. Vai voltar os dois ao mesmo tempo agora. Ó. Vai o A, fecha o contato. Vai o B, agora vai voltar os dois. Ó. Por quê? Porque eu já não tinha mais o relé K2 para segurar a solenoide 2 aqui acionada enquanto o A estava voltando também. Não sei se vocês conseguem visualizar essa parte aqui também. Então daí eu tenho que vir, se eu quiser manter o B acionado enquanto o A retorna, eu tenho que fazer essa jogada aqui também de continuar passando energia ali enquanto o K2 estiver acionado. Aí ele só vai cortar a energia, ó. Acionou um, acionou o outro. Só vai cortar a energia quando? Quando bater no A0. Que daí ele vai cortar a energia aqui, tá? Que daí ele vai abrir aqui. E daí ele retorna ali também. E o circuito já está pronto para continuar sendo acionado também. Tranquilo, gurizada? Não sei se vocês conseguiram visualizar bem. É um pouquinho mais complicado, cara, do que as outras. Mas é basicamente, tá passando energia na solenoide, avança. Não tá, ele retorna. E daí a gente quer mais ou menos, tipo, quando que vai passar, quando que não vai passar. Que a solenoide faz a mudança da posição das 5 duas vias aqui, né? No caso, quando ela é usada só para fazer a mudança de posição. A gente vai começar a ver na aula que vem, daí quando a gente tem solenoide dos dois lados, daí a gente quer ficar fazendo essas mudanças também.